Queridos, não seja sábio aos seus próprios olhos, né? Onde é que está escrito isso aí? Na palavra de Deus. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Provérbios 3, versículos 7 e 8. Está escrito aí isto na palavra de Deus. Nós sabemos que todos nós buscamos e precisamos de sabedoria. Você busca, você precisa de sabedoria? Você se considera já uma pessoa sábia? Ou você vive nesta busca de ser uma pessoa sábia? Você precisa de sabedoria? O que é que a palavra de Deus vai nos dizer a respeito disto? Você é uma pessoa sábia aos seus próprios olhos ou você é uma pessoa sábia aos olhos de Deus? Porque o texto que nós lemos aí, em Provérbios 3, versículo 7, vai dizer: não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Que tipo de sabedoria nós temos desenvolvido em nossas vidas, queridos? Uma sabedoria própria, uma sabedoria vista aos nossos próprios olhos, ou aquela sabedoria de Deus, aos olhos de Deus? Você tem sido sábio de que forma? Agora, o que nós devemos fazer para adquirir a verdadeira sabedoria? Muitas pessoas têm estudado muito, muitas pessoas têm feito muitos cursos, outras pessoas têm meditado bastante. Tudo isto é bom, tudo isto é maravilhoso, mas não nos vai trazer a verdadeira sabedoria. Tudo isto vai nos trazer conhecimento. E é bom que você estude bastante, que você faça muitos cursos, que você medite bastante também, que você até se oriente com outras pessoas, mas isso tudo vai lhe dar conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria, somente Deus tem para nos dar. E é inclusive o que vai dizer lá em Tiago 1, versículo 5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada, ser-lhe-á concedida. Então, se algum de nós tem falta de sabedoria, necessita de sabedoria, devemos fazer o quê? Buscar nos livros, nos estudos, nas meditações da vida, nos cursos? Não. A palavra de Deus está dizendo aí em Tiago 1, versículo 5, que se algum de nós temos falta de sabedoria, necessitamos de sabedoria, devemos buscar em Deus, pedir a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e nos será então concedida. Mas nós sabemos, infelizmente, que muitos irmãos, muitos cristãos inclusive, que são cristãos que teoricamente leem a Bíblia, leem a palavra de Deus, filhos de Deus, tem Jesus na sua vida, tem o Espírito Santo, o Consolador, o Orientador. Nós sabemos que, infelizmente, muitos vão buscar sabedoria, às vezes no outro, em outras pessoas, vão buscar sabedoria nos livros, nos estudos, nos cursos, mas não buscam esta verdadeira sabedoria em Deus. De que forma nós vamos buscar essa verdadeira sabedoria em Deus? Temendo ao Senhor. Quando diz aí em Provérbios 3, versículo 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ele já está dando uma dica aqui do que é ser sábio aos próprios olhos. É quando você não teme ao Senhor e não se aparta do mal, daquilo que é mal perante os olhos de Deus. Mas aquele que tem e busca a verdadeira sabedoria, ele vai primeiramente temer ao Senhor. E ele vai buscar o quê? Apartar-se de todo o mal. Então muitos procuram ser sábios aos seus próprios olhos, mas não procuram ser sábios aos olhos de Deus. O que é ser sábio aos olhos de Deus? Como eu disse, temer ao Senhor. A gente vai ver isso em Salmo 111, versículo 10. No Salmo 111, versículo 10 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos aqueles que o praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Então o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E vai revelar prudência todos aqueles que praticam o temor do Senhor. Todo aquele que pratica o temor do Senhor, ele vai se tornar prudente. Ele vai revelar prudência em todos os seus atos, em todas as suas atitudes. Não tem como ser sábio aos olhos de Deus se você não temer a palavra do Senhor. Sem o temor do Senhor, jamais seremos sábios
aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. Então aquele que não teme a Deus, ele vai na verdade estar sendo sábio aos seus próprios olhos, mas nunca aos olhos de Deus. Aquele que é sábio aos seus próprios olhos, ele acha que pode todas as coisas através de quê? Da sua própria sabedoria, e não através da força que vem de Deus, da força que vem do Senhor, não da sabedoria que vem da parte de Deus. Mas ele acha que está podendo fazer tudo está dando certo, vai correr bem se ele for sábio segundo a sua própria sabedoria e não segundo a sabedoria de Deus. E Paulo vai dizer lá em Filipenses 4, versículo 13 o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não diz que pode todas as coisas segundo a sua própria sabedoria, segundo a sua própria inteligência, segundo o seu conhecimento, não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13, Paulo vai dizer isso. Então, queridos, aquele que é sábio aos seus próprios olhos, o que acontece? Ele mesmo julga os seus atos, se estão corretos ou não. Ele não consulta a palavra de Deus para saber se aquilo que ele está fazendo está certo ou errado. Ele simplesmente ignora e despreza os princípios que há lá na palavra de Deus. Ele vai julgar os seus próprios atos. Por quê? Ele é sábio aos seus próprios olhos. É aquela pessoa cheia de opinião própria, cheia de sabedoria, cheia de si mesmo. Tem vários exemplos para nós darmos aqui. Eu vou dar somente um. É aquele irmão, por exemplo, que outro chega e diz: sai desse ambiente. Esse ambiente não é para você, não é um ambiente bom, não é um ambiente sadio. Não fique aí o tempo todo conversando com estas pessoas que não temem a Deus, que criticam a palavra, que não obedecem a palavra de Deus. E além de não obedecer, não temer, ainda criticam os princípios da palavra, critica aquele que serve a Deus. Então, a pessoa dá esse conselho àquela outra pessoa, mas aquele irmão vai responder o quê? Vai dizer: irmão, não se preocupe comigo não, porque eu estou aqui para fazer a diferença. Eu estou fazendo a diferença no meio deles. Eu estou sendo sal e luz. Agora, se ele usasse de sabedoria, não segundo aos seus próprios olhos, mas usasse da verdadeira sabedoria, segundo aos olhos de Deus, ele ia se atentar para aquilo que diz a palavra. O que é que diz a palavra lá no Salmo 1, versículo 1? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Como é que ele está ali se assentando constantemente em uma roda de escarnecedores e ele diz que está sendo sábio? Que o irmão não precisa se preocupar com ele não, porque ele está ali para fazer a diferença, para ser sal, para ser luz. Ele está sendo sábio aos seus próprios olhos, mas não aos olhos de Deus. Se ele fosse sábio aos olhos de Deus, ele iria temer aquilo que diz a palavra. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda de escarnecedores. Este irmão está sendo sábio aos seus próprios olhos, mas nunca estará sendo sábio aos olhos de Deus. Por quê? Porque está faltando justamente o temor ao que diz a palavra de Deus. Temor àquilo que está dizendo a palavra de Deus. E eu quero fazer uma observação aqui. Eu gosto de fazer essa observação porque alguém vai dizer: mas Jesus se assentava sempre ali com pecadores. É verdade. Jesus sempre se assentou na roda de pecadores, mas ele nunca se assentou na roda de escarnecedores. Não confunda pecador com escarnecedor. Todo pecador, ele não propriamente tem que ser um escarnecedor. Agora, todo escarnecedor é um pecador. Só pelo fato de ele escarnecer, ele já está pecando, ele é um pecador. Então, todo escarnecedor é um pecador, mas nem todo pecador escarnece da palavra de Deus, zomba da palavra de Deus, zomba dos servos de Deus. Então, Jesus gastava seu tempo ali com aquele que era pecador, mas que atentava para o que ele dizia. E, de fato, você vai ver muitas pessoas no nosso meio, na sociedade, que não tem comprometimento com a palavra de Deus, não está na igreja, está lá usufruindo dos prazeres do mundo, mas são pessoas pecadoras que quando você leva a palavra, ela respeita, ela tem respeito pela palavra de Deus. Muitas delas fazem até culto em seus lares, né? Por certo temor e certo respeito que tem a palavra de Deus, mas não são pessoas escarnecedoras, não são pessoas zombadoras. Então,
A palavra diz que não devemos nos assentarmos na roda de escarnecedores, mas na roda de pecadores, sim, você até deve se assentar e a todo instante que você tiver oportunidade, você injeta ali um princípio da palavra. Você vai colocar a palavra em prática, em ação ali naquele momento. Agora, infelizmente, querido, muitos irmãos nas igrejas agem assim como esse irmão. Está lá no meio que não é próprio, ele está dizendo que está fazendo a diferença, que ele ali vai ser luz, que ele ali vai ser sal, que ele não vê nada demais naquilo. O que significa isso? Cheio de sabedoria própria, procurando ser sábio aos seus próprios olhos e não procurando ser sábio aos olhos de Deus. Infelizmente você vai ver muitos irmãos, mesmo na igreja, né, que teoricamente estão ali comprometidos com a palavra, mas muitos irmãos o que? Cheios de si mesmo. Cheios de sabedoria própria, cheios de orgulho, cheios de prepotência, soberba, procurando ser sábio aos seus próprios olhos, mas nunca sendo sábio aos olhos de Deus. Você quer ser uma pessoa sábia aos olhos de Deus e não aos seus próprios olhos? Então procure fazer o quê? Primeiramente, temer ao Senhor. De que forma temer ao Senhor? Na prática, fazendo renúncias. Não temos como demonstrar esse temor a Deus se nós não fizermos renúncias a tudo aquilo que a carne anseia, tudo aquilo que a carne deseja, que o mundo oferece. Então, se você quer ser sábio aos olhos de Deus e não aos seus próprios olhos, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga a Jesus. É o que Jesus disse como primeira condição para aquele que quiser segui-lo, para aquele que quiser ser sábio aos olhos de Deus. Lá em Mateus 16, 24, Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então Jesus disse que se quisermos ir após eles, devemos primeiramente renunciarmos a nós mesmos, negar a si próprio, e cada um tome a sua cruz e o siga. Aí você vai estar sendo sábio aos olhos de Deus e não aos seus próprios olhos. Mas aquele que é sábio aos seus próprios olhos, muitas coisas ele não renuncia. Mas ele quer seguir a Jesus a si mesmo. Só que ele não vai conseguir ser discípulo de Jesus sem fazer renúncias que Jesus está ordenando que ele faça para poder segui-lo. Não tem como sermos muitas vezes sábios aos olhos de Deus se não fizermos renúncias, queridos. A renúncia muitas vezes do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos prazeres e de tudo aquilo que nos tem afastado de Deus. Você precisa fazer renúncia. Jesus vai dizer lá em Lucas 14, 33 também, que todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha só o que Jesus diz aí. Se não houver renúncias por amor e temor a Deus, você estará sendo sábio aos seus próprios olhos, mas nunca estará sendo sábio aos olhos de Deus. Aquele que é sábio aos seus próprios olhos, ele vai deixar também de ter saúde. Saúde para o seu corpo, refrigério para os seus ossos, como disse aí no versículo, em Provérbios 3, versículo 7, versículo 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então aquele que procura ser sábio aos seus próprios olhos, ele não vai ter saúde para o seu corpo, ele não vai ter refrigério para os seus ossos. Se você quer saúde, procure ser sábio aos olhos de Deus. De que forma? Temendo ao Senhor e apartando-se, né, de todo mal. Aquele que procura também ser sábio aos seus próprios olhos, ele já não vê mais o pecado como a Bíblia o vê. Ele vai o quê? Ele vai relativizar tudo. E muita coisa que a Bíblia diz que é pecado, que a Bíblia condena, o que passou a ser sábio aos seus próprios olhos, ele já não vê mais como pecado, ele não condena mais, infelizmente. E a Bíblia vai dizer que há maior esperança para o tolo e para o insensato do que para o sábio aos seus próprios olhos. Lá em Provérbios 26, versículo 12, a Bíblia vai dizer isso. Tem visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há para o tolo, para o insensato, do que para ele. Maior esperança há para o tolo. E olha que o tolo e o insensato na Bíblia já não é bem visto. Não é visto com bons olhos.